Hoje nós vamos conversar sobre questões comportamentais. Vamos tentar convidar você a conversar um pouco sobre o seu dia a dia, a sua formação, de que forma você lida com as suas questões no dia a dia. Em função do período do final do ano, vamos falar sobre metas também, aquele espírito do Natal, do Ano Novo, a gente para uma autorreflexão e fala, bom, nesse ano próximo eu vou realizar aqueles sonhos ou aqueles planos. Metas, planos e objetivos. Por que alguns a gente abandona no meio do caminho? Por que alguns a gente sequer consegue tentar iniciar? Para conversar sobre essas questões por dentro do coração, da cabeça, do inconsciente, está conosco no estúdio da TV Câmara, Arnaldo Vicente, psicólogo, que tem a abordagem da terapia cognitiva. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você deixou um tempo seu lá do dia a dia, nós estamos na TV pública para tentar emprestar um pouco da sua experiência de vida para transformar as pessoas no dia a dia ou na autorreflexão. Vou começar pela questão da terapia cognitiva, antes da gente conversar sobre as nossas aflições do dia a dia. Do que nós estamos falando? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Faz parte dos nossos planos estar sempre levando, de alguma forma, a oportunidade de propagar o conhecimento da psicologia em si e, mais recentemente, da terapia cognitiva, que é uma forma de terapia, é uma abordagem terapêutica criada por Aaron Beck, nos Estados Unidos, na década de 60. E é uma terapia que diz que uma situação, um fato, um evento, não determina a maneira como você se sente, mas sim o modo como você pensa sobre o evento. Isto é que vai fazer com que você tenha as reações tanto motivacionais como comportamentais. O que é o paradigma cognitivo, então, nessa relação? Justamente a influência que uma avaliação, uma explicação que você oferece sobre as suas vivências, tanto internas quanto externas, e essa explicação é que vai trazer as consequências emocionais comportamentais. Uma terapia com essa abordagem, você começa por qual caminho? Por exemplo, qual é o peso de como você foi formado, de qual a sua relação com seus pais na infância, na adolescência, se você sofreu ou não algumas atribulações ou traumas? Olha, na verdade, a terapia cognitiva, ela começa avaliando o modo de pensar da pessoa. E para você avaliar o modo de pensar, obviamente que tem um contexto, tem um cenário, e nós vamos conversar sobre esses contextos onde se desenvolveram esses pensamentos, a ponto de compreender por que em alguns pontos o indivíduo ele é funcional e em outros ele é disfuncional. Se necessário, nós fazemos uma visita, a gente diz que nós visitamos o passado da pessoa para buscar aquela informação, a compreensão daquela informação cognitiva, mas enfaticamente, nós queremos trabalhar o indivíduo no sentido dele melhorar a qualidade de vida dele no presente. É uma espécie de controle do pensamento? Tentar imaginar o controle do pensamento, seria correto? Eu não diria um controle, mas eu diria uma compreensão. Né? A compreensão de que o nosso pensamento, ele acaba influenciando e nos determinando para alguns passos que muitas vezes nem são funcionais, faz com que você possa redirecionar, acertar e até criar novos caminhos. O que é nessa definição, como uma sub-relação com o que nós estamos falando, a questão do pensamento automático negativo, chamado PAN? Exatamente. O ser humano funciona com um pensamento contínuo. Nós temos um fluxo de pensamento que jamais para, nem quando você está dormindo. Por isso é que nós temos sonhos, né? Então, de certa forma, nós dormimos e continuamos explicando tudo aquilo que nós percebemos. E assim como você respira, o teu coração bate, você não precisa estar acordado para isto, essa mesma relação ocorre com o pensamento automático. E esse pensamento automático, ele é um pensamento que ele vem se desenvolvendo durante toda a sua vida e formando conclusões sobre as suas experiências de vida. Essas conclusões tornam-se como crenças básicas que vão estar sendo a sua forma de avaliar
as questões do mundo, as suas questões individuais e também as suas projeções de perspectiva de futuro. Aí nas palestras que você passa esses conceitos básicos, você faz referência aos erros mais comuns cognitivos. Exatamente. A pedra fundamental da psicologia, da terapia cognitiva, é a vulnerabilidade cognitiva. Então, nós nascemos e morremos, e nós temos essa informação de que nós vamos morrer. Mas cada ser humano lida com a ideia de morrer de uma forma diferente. E dependendo da forma como o indivíduo lida, ele vai ter um comportamento que, como eu falei, pode ser um pensamento saudável ou até um comportamento patológico. Né? Nós sabemos hoje em dia que tem pessoas que, ao pensar sobre a morte, pensa de uma forma onde ela se sente tão ameaçada que a pessoa não dorme espontaneamente, porque ela tem medo de que naquele dia, talvez, ela morra e não acorde no outro dia. Generalizar e catastrofizar, por exemplo, são erros comuns? São. A gente chama de hiper ou super generalização, aquelas conclusões onde nós avaliamos uma situação, mas falamos como se fosse um aspecto geral. Então, uma situação, eu não vou bem numa aula de matemática e eu penso que eu sou um aluno que não vai bem. Então, quer dizer, eu vou super generalizar, vou me desenvolver acreditando que eu tenho uma grande dificuldade, que provavelmente eu tenho uma incompetência que não vai me ajudar a me desenvolver bem profissionalmente. Se esse processo estiver desenvolvido, eu posso então julgar ou personalizar também com erros comuns? Você pode super generalizar, você pode catastrofizar, acreditando que tudo que você pensa sobre o futuro vai ser negativo, e você pode personalizar, acreditando que você é 100% responsável por tudo aquilo que não dá certo na sua vida. Ou seja, se em nenhuma situação eu posso ter sucesso e se o meu futuro vai ser um futuro de fracasso e, além de tudo, eu me conceituo como uma pessoa incapaz de mudar esta situação, a cognição, a ideia que vai vir espontaneamente é de que não adianta eu fazer nada para melhorar ou para mudar a minha vida porque eu não vou ter sucesso. E isso caracteriza um posicionamento que vai levar o indivíduo à depressão. Qual que é o impacto dessas questões de como você lida com o pensamento ou do erro sobre a questão da confiança? A confiança, ela está relacionada ao desconhecido. Então, por que nós falamos que nós precisamos confiar? Justamente porque nós não temos dados lógicos. Então, nós somos convidados a trabalhar com o que nós chamamos de benefício da dúvida. Usar a dúvida a seu favor. Na medida que você usa essa dúvida a seu favor, na verdade você está desenvolvendo uma confiança, né? Ou seja, você acredita que os próximos momentos ou as coisas que estão acontecendo e você não tem conhecimento possam ser coisas que vão trazer felicidade para você. Então a confiança é fundamental e a confiança só não é mais importante do que a esperança. As pessoas que estão com as questões emocionais consolidadas, aquelas que estão nos assistindo, conversando conosco e, por exemplo, reconhecem as suas próprias virtudes no dia a dia, não como uma presunção, mas como a questão de se autoconhecer, elas tendem a ter menor dificuldade em incorrer em outros problemas emocionais? Com certeza, com certeza. Nós podemos falar de dois erros lógicos, né? Dois erros cognitivos que são muito comuns. Um chama-se desconsiderando o positivo. Está relacionado à pessoa que, quando ela obtém sucesso em alguma situação, ela acredita que foi por sorte e nunca por conta de uma competência que ela desenvolveu. Ou seja, é muito difícil ela ver virtudes nela. Um outro erro cognitivo, que é o erro cognitivo que faz com que as pessoas fiquem ansiosas, chama-se maximização do negativo e minimização do positivo. Ou seja, o indivíduo maximiza a ideia de ameaça e minimiza a sua ideia de potencial para lidar, para enfrentar
a situação. E na maioria das vezes, esse indivíduo tem recursos para enfrentar os desafios que são oferecidos a ele. Existe uma pesquisa que diz que 85% das coisas que você imagina que vai dar errado não acontece. E desses 15%, a maioria você consegue oferecer um enfrentamento saudável. Isso se dá no nível do consciente, do inconsciente ou nas duas esferas? No meio. Não na consciência e não no inconsciente, mas no pré-consciente, que é a nossa capacidade de avaliar várias coisas ao mesmo tempo. Então eu estou aqui conversando com você, mas ao mesmo tempo eu sei que existem outros elementos aqui no nosso contexto e que eu considero. No entanto, conscientemente, eu só consigo observar um estímulo de cada vez. Mas nem por isso os outros estímulos à minha volta, ou mesmo internamente, eles são ignorados. E isso faz o quê? Com que eu desenvolva pensamento sobre esses estímulos, que são os pensamentos automáticos, positivos ou negativos. Nessa situação a gente pode desenvolver ou incorrer em cair numa espécie de armadilha como a autossabotagem, por exemplo? Ou não é nesta relação que isso acontece? É sim. O que ocorre é que nós temos uma hierarquia de metas. Então, muitas vezes você está envolvido em uma meta, mas o seu pré-consciente, ele percebe uma outra necessidade. Então, o que vai acontecer? Você se desvia daquela que era considerada a meta principal, que você estava focado, e você abandona e foca-se em uma outra, que naquele momento parece ou realmente pode ser a mais importante. Isso explica, por exemplo, por que uma pessoa de repente está conversando e pede licença para ir ao banheiro. Quer dizer, a necessidade básica, ela se impôs e você teve que adiar alguma outra necessidade de relacionamento ou de qualquer outra ordem. O que a gente está conversando é que é possível com a terapia, com a abordagem ao longo do tempo, nesse sistema de autoconhecimento, você como se fosse treinando o cérebro, fazendo compreensão desses pensamentos? A gente diz assim, terapia cognitiva, né? Você treina certo ou treina errado, mas você não consegue ficar sem treinar. Sempre estamos treinando. E o depressivo, o ansioso, ou qualquer outro transtorno mental, transtorno psicológico, são de pessoas que vêm treinando, infelizmente, e muitas vezes sem saber, treinando de modo inadequado. Então são aquelas pessoas que começam e não terminam as coisas, acha que está dando o melhor de si, mas nunca chega no a alcançar o desejo que realmente ela tinha. Eu anotei uma questão que você numa palestra comentou que achei bastante interessante nesse universo todo, que a pessoa que está com o problema, ela não consegue se incluir no problema. Muitas vezes a pessoa, ela olha e define, explica para si mesma que a dificuldade que ela está tendo é de ordem externa. Então ela faz o que nós chamamos de erro cognitivo de personalização externa. Nada é comigo. E ela pode realmente não enxergar e não se avaliar para acertar o erro que ela possa estar vindo a cometer. Dito isso sobre essa questão das compreensões básicas do dia a dia, Arnaldo, a questão das metas. No final do ano, primeiro eu ia falar com você se é uma ordem psicológica, esse espírito que a gente tem em função do Natal, da data, as pessoas parecem estar mais propícias à solidariedade, ao espírito fraterno. Se isso é fruto de uma questão de crença, isso é psicológico, é as duas coisas juntas, porque o espírito do final do ano mexe um pouco com a gente. Bom, nós temos uma experiência ao longo da vida que, devido às crenças culturais, né, ou mesmo às crenças cristãs, né, faz com que as pessoas façam uma reflexão e avaliem como positivo a vivência dessas datas. Muitas vezes, se você lembrar da sua infância, você vai trazer recordações de você participando de festas, encontrando pessoas que você gosta e que há tempo você não via. Então, são datas que nos trazem
evidências de que bons momentos podem ser vivenciados. E isso, obviamente, gera uma expectativa das pessoas quando vai chegando outubro, novembro, dezembro, não é? Infelizmente, algumas pessoas perdem o sentido real daquilo que poderia acontecer a nível de confraternização, a nível de crescimento, inclusive no sentido de solidariedade, mas a gente vê também muitos exemplos de pessoas que estão conscientes de que essas festas são bons momentos para evoluir, não só individualmente, mas como um ser humano global. Por isso, esses objetos relacionados a outras datas positivas no sentimento interno da gente, eu vou lembrar do Dia da Criança, o Dia dos Pais, o Dia das Mães aqui também, momentos de se relacionar fora do âmbito natural da correria. Isto, são momentos em que a gente diz assim que dá para recarregar a pilha, né? São as crenças que vão, muitas vezes, são as crenças que vão fazer com que nós continuemos a nossa luta, possamos fazer um investimento, um empreendimento diferente, acreditando que realmente a gente vai ter experiências positivas, né, objetivos alcançados. Vamos chegar na questão das metas, então. Agora, tem gente que faz aquela lista gigantesca de metas e tem gente que não consegue preencher 2 linhas. Primeiro, como a gente lidar com essa questão do espírito? Fazer ou não metas nesta época do ano? Fazer, sempre fazer. Sejam 2, 3, 4, é sempre muito importante. Nós temos consciência de que nós somos seres bastante complexos e na medida que nós vamos fazer metas, é interessante que a gente faça meta nas várias áreas da nossa vida. Por quê? Não adianta você fazer uma meta em uma área só, porque vai ficar como se você fosse uma pessoa que se equilibra num único pilar. E de repente, se você não alcança sucesso neste pilar, você pode se sentir muito desmotivado e muitas vezes até sem um sentido de vida. Então, o melhor é agir preventivamente, se desenvolver nas várias áreas da vida, encontrar realmente uma motivação, uma valorização para aquilo que nós gostaríamos de ter para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos, porque se alguma não der certo, a gente tem outras que vão segurar a nossa onda, como se diz, né? Agora, metas mais racionais, possíveis de serem realizadas ou a imaginação vale nessa hora também? Vale nessa hora, mas a imaginação tem que ser uma imaginação no sentido de que você seja razoável. Por exemplo, não adianta eu pensar que eu vou, o ano que vem, fazer uma cirurgia em alguém, sendo que eu não faço e nem fiz um curso de medicina. Então é necessário que haja um raciocínio, né? Onde você seja razoável com aquilo que você já desenvolveu na sua vida, a sua competência, sua adequação, os grupos que você convive, enfim, que você seja um otimista, mas um otimista realista. Na nossa sociedade que nos pressiona com a questão consumista, de uma abordagem capitalista, das questões de estética sobretudo, nós estamos incluindo aqui homens e sobretudo mulheres, como você colocaria essa questão? Não, eu estou 10 quilos acima do peso, agora eu vou, aí entra aquelas saídas mirabolantes, lidar com a realidade e essas coisas que nos cutucam. É importante sempre, quando a gente fala de lidar com a realidade, compreender bem o contexto do qual se está falando. Hoje nós vemos pessoas fazendo, por exemplo, como você disse, fazendo dieta e sem entender realmente do contexto, sem saber o papel que o pensamento tem, né? Se você tem um pensamento de gordo e você continua com o pensamento de gordo, dificilmente você vai conseguir fazer uma dieta. Você pode até emagrecer, mas não significa que você fez uma reestruturação do seu pensamento e você vai entrar no chamado efeito sanfona, não é? Ora gordo, ora magro, ora feliz, ora infeliz, mas na verdade porque não conhece de fato o contexto. E aí o que ocorre? Ocorre, como você disse, a autossabotagem, ou como nós chamamos em terapia, de crenças ou pensamentos permissivos. Então significa, eu tenho uma motivação
para emagrecer, mas eu tenho uma motivação para sentir o prazer da comida. E muitas vezes, querer sentir esse prazer da comida dá de 10 a 0 na minha intenção de emagrecer. Então, por isso, às vezes, fica muito difícil para as pessoas levarem adiante esse tipo de meta. E embora a gente deva estar fustigando quem está acompanhando o nosso bate-papo aqui, vou incluir aquele que está se perguntando, pergunta, o ansioso e compulsivo. E o cara que é consumista? O cidadão fala, e agora, o que eu faço? O cara que é consumista, ele precisa, em primeiro lugar, ele admitir que ele se envolveu a tal ponto com essa questão do imediatismo, que já traz prazer imediato, né? E que ele tem uma dificuldade muito grande de adiar prazer. Então ele precisa começar a fazer algumas perguntas para si mesmo. A minha meta, ela vai trazer para mim uma felicidade momentânea, a médio prazo e a curto prazo? Depois que eu alcançar a minha meta, aquilo que eu conseguir, eu vou continuar querendo? É algo que vale a pena realmente? Então essas perguntas fazem com que ele possa se direcionar de tal modo que ele se sinta motivado a buscar aquilo que ele deseja. Então é bastante importante isso. No entanto, o cérebro dele, o corpo dele, já receberam tantas vezes ordens de que aquela é a forma correta de se comportar, que ele vai ter uma tendência impulsiva e compulsiva a repetir o fato por várias vezes. A informação bacana que a gente oferece é de que tanto os impulsos, tanto as compulsões, embora eles promovam uma aflição muito grande, essas aflições, depois que sobem a um determinado patamar, elas vão diminuindo e podem inclusive ser extintas. Ou seja, é muito possível que uma pessoa que tem um comportamento compulsivo relacionado à comida, relacionado a compras, por exemplo, a pessoa passar a se comportar de uma forma saudável e deixar esse tipo de comportamento patológico. As pessoas mais ou menos otimistas estão relacionadas com a forma como elas se enxergam, então, ou com a forma como elas fazem essa compreensão desses fatores que a gente está comentando aqui? Tem um pouco disso? Ou não é por aí o peso? Na verdade, o otimismo e o pessimismo, eles são resultados da forma de pensar, né? Tanto o otimismo como o pessimismo, eles estão direcionados ao futuro. Esse é o ponto principal. Você é pessimista pela sua forma de olhar para o futuro, você é otimista pela sua forma de olhar para o futuro. O pessimista, por mais provas que ele tenha de que está indo bem a vida dele, ele ignora ou ele minimiza esses efeitos, porque o medo dele de que de repente ele acredite na própria capacidade e depois ele não consiga realizar o que ele quer, é tão grande que ele diz, eu prefiro acreditar que vai dar errado, porque daí eu não tenho surpresa. Fazer metas em mais de uma área, quer dizer, diversificar as áreas do lazer, da questão profissional, do relacionamento, de planos, se você gosta de ser esportista, melhorar o preparo físico, seja quais forem, e fazer submetas também, Arnaldo? Sim, nós dizemos que é preciso você considerar 3 itens. O problema, que é a sua necessidade, né? Que é aquilo que está em falta, e a meta, que é onde você quer chegar, como você quer que fique após você resolver o problema. E, obviamente, que para não ficar simplesmente no campo da imaginação, você precisa de estratégias, que são os passos concretos para que você possa alcançar o seu objetivo. Então, um bom solucionador de problemas é uma pessoa que consegue saber o tamanho exato do seu problema, a meta que quer alcançar, como gostaria que ficasse ao chegar lá, mas principalmente a sua habilidade em desenvolver estratégias compatíveis para resolver o problema e alcançar
a sua meta. Então, quanto mais você tem um bom repertório de submetas ou de estratégias, muito mais saudável será a sua vida. Arnaldo, as pessoas que queiram conhecer a terapia, a abordagem cognitiva, um telefone, enfim, seu contato, vocês têm também um trabalho relacionado à questão mais institucional. Gostaria que você dissesse isso desses encontros, desse grupo que discute essas relações de vida em síntese no dia a dia. A terapia cognitiva hoje, ela tem vários profissionais, não o suficiente, mas já tem vários profissionais no Brasil, né? Nós temos formado pessoas do país inteiro e também aqui em Bauru nós temos oferecido curso de extensão e temos vários e bons, competentes profissionais de terapia cognitiva em Bauru e na região, inclusive em cidades que são consideradas muito pequenas, aí com 20, 30 mil habitantes, né? Então nós estamos no Centro de Terapia Cognitiva de Bauru, né? O CTC Bauru, aqui nos altos da cidade, na Aviador Gomes Ribeiro 1738, depois vamos mudar para Padre João. E o nosso telefone hoje é o 3227-1473. E ali você recebe, inclusive, as informações sobre as palestras que nós oferecemos, pelo que nós chamamos de Oficina de Pensamento, que é uma organização, né, que não tem fins lucrativos, cuja proposta é estar difundindo o paradigma da terapia cognitiva, mas sempre procurando colocar em diversos contextos. Então, ora falando sobre como se relacionar com pessoas difíceis, ora mostrando o que é o perfeccionismo, como que o perfeccionismo atrapalha a vida de uma pessoa e como lidar para que essa pessoa possa vencer esse perfeccionismo. Enfim, nós temos profissionais de várias áreas na oficina de pensamento. O nosso desejo é que a gente amplie esse projeto e que ele possa realmente ser difundido no país inteiro. Temos alguns profissionais também de outros estados que estão envolvidos. E o nosso objetivo é bem esse mesmo, é desmistificar e mostrar que uma coisa tão simples do dia a dia, ela precisa ser considerada de forma sistemática e utilizada como uma ferramenta para melhorar a qualidade da sua vida. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença aqui, conversar conosco sobre a questão, em síntese e em essência, do ser humano. As pessoas tentarem se conhecer melhor e ficar prestando atenção em como o cérebro está processando informações para compreender o seu horizonte e crescer como indivíduo em última instância. Como eu disse, né, eu é que agradeço, né, agradeço a oportunidade e todas as vezes que se fizer convidado, aqui estarei. Muito obrigado, feliz ano novo, feliz Natal, conheça-se um pouco mais, estabeleça metas, submetas, tente ser feliz em última instância.